Olá, estamos aqui para mais uma reflexão sobre nós, seres humanos, que estamos sempre em processo de melhora, em processos de autodescoberta. E esse que é o objetivo desse canal, é compartilhar com vocês algumas reflexões, alguns aprendizados, algumas estratégias que a gente pode ter para aplicar na vida prática e para se conhecer, porque afinal penso que está aí na vida é uma oportunidade de se conhecer e mergulhar em você mesmo. E aí um tema que eu vejo na minha prática clínica, que é uma questão para muitas pessoas, e também vendo as pessoas na vida, e às vezes até eu mesma, que é o tema da organização. Então esse tema parece que vamos só nos organizar externamente e pronto, é só uma tarefa. Mas se a gente olhar um pouquinho mais fundo, podemos ver que organização é um grande tema que reflete os seus aspectos internos, como também o que está fora pode impactar em você internamente, tornando a sua vida um pouco mais complexa, mais difícil, menos fluida, né, gerando até estresse. E aí, quando eu falo organização, não estou falando só de organização de espaço físico, mas também organização da sua rotina, organização financeira, organização das suas tarefas e organização externa, claro, autocuidado, a limpeza dos espaços, tudo isso está dentro desse grande tema. Essa palavra organizar, ela tem um sinônimo que é a ordem, a estrutura. Então, de alguma forma, organizar tem a ver com ordem. Então, um ambiente muito desorganizado, ele vai gerar uma desordem. E podemos pensar que essa desordem é só externa, mas não. Tanto a desordem externa pode gerar em você uma ansiedade, um estresse, uma sobrecarga do seu sistema nervoso, né, das suas habilidades cognitivas que vão impactar na sua capacidade de foco, na sua eficiência, na concentração. Isso de alguma forma vai gerar um estresse. E tanto quanto internamente, pode ter algo interno que provoque essa desorganização externa. Então temos esses dois lados. Vamos começar a ver internamente. Então, internamente, às vezes você pode estar passando por um momento desafiador, com muitas tarefas, muitas responsabilidades, que isso vai gerar aí a sua rotina, não vai dar tempo de organizar os seus espaços, e isso, consequentemente, vai gerar aí mais ansiedade, né, mais tensão interna. Mas também podem ter alguns transtornos que geram essa desorganização. Então, por exemplo, o que está muito conhecido ultimamente, muitas pessoas estão se reconhecendo com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é um clássico que sim gera muita desorganização externa, muito estresse, muita ansiedade, que acaba que a pessoa não consegue organizar bem a sua rotina e não consegue organizar bem os seus espaços. Ou também, por exemplo, um quadro depressivo em que a pessoa não tem motivação para fazer as coisas, ela não tem vontade, está na vida com muito pouco brilho, então ela consequentemente não vai ter nenhuma motivação para organizar um espaço, para ter um espaço limpo, um espaço em ordem para fazer as coisas, porque ela não tem motivação para fazer nada. Então aqui tem outros exemplos também, mas trago esses dois exemplos que são transtornos que estão em alta na nossa sociedade contemporânea e que vão refletir na sua vida diária. E às vezes a depressão, claro, precisa de uma estratégia mais profunda, porque a gente está lidando aí com motivação com falta de vontade, né? Mas, mas ainda assim pode-se encontrar algumas estratégias para que melhore a sua forma de estar na vida e aí podendo gerar
alguma motivação. Por exemplo, abrir os espaços, deixar que o ar corra, que a luz do sol entre na sua casa, que você estejam fora, tomando um pouco de sol na luz do dia. Isso são estratégias que você pode pôr na rotina e que vai melhorar a motivação e, consequentemente, poder fazer melhor, poder fazer e estar na vida, e aí organizar a sua rotina e organizar os seus espaços. Assim também como o TDAH. Algumas estratégias podem ajudar a pessoa a se organizar melhor, e se organizando fora, vai estar com um pouco mais de controle interno, porque traz essa sensação de controle do espaço, de domínio do espaço em que você vive. Como, por exemplo, fazer uma lista de tarefas que precisam ser feitas. Ao final do dia, uma pessoa que tem um transtorno do déficit de atenção, organizar o seu espaço, jogar fora o que não precisa, porque isso já se prepara internamente para o dia seguinte. Então já gera uma motivação, já gera uma energia para o dia seguinte. É como você prepara o seu cérebro, prepara a sua percepção para que algo vai acontecer no dia seguinte. E quando você chega no dia seguinte no seu espaço, ele vai estar mais organizado, e aí também gera uma organização interna, porque vai ter menos estresse. Então, isso são estratégias que servem para pessoas que têm esse tipo de transtorno, mas também serve para as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, né, que só querem um pouco mais de produtividade na vida e de eficiência. E aí tem uma outra perspectiva que a gente pode ver também, que assim, que é natural que ao longo da vida, ao longo de um ano, você tenha momentos mais organizados e que tenha momentos menos organizados. Essa fluidez em estados internos que vão refletir na sua vida, nas suas ações, eles também são fluidos, né. O que se deve ter atenção é quando ou você está num extremo de muita desordem, muita desorganização, ou também muita ordem que não consegue ser flexível e fluir na vida. Então isso traz a reflexão de que o que está acontecendo fora reflete algo interno. Então a primeira pergunta que a gente deve se fazer é, quando está um estado de muita desordem, é o que está passando comigo? O que que eu estou sentindo nesse momento? O que está passando nesse momento da minha vida? Porque aí você pode ir na causa do problema. E aí sim ter mais entusiasmo para organizar a sua vida. Organizar em todos os sentidos, né? Não só o espaço físico, como eu falei, mas também um outro aspecto da vida, uma outra forma de algumas pessoas estarem na vida que gera muito estresse e, consequentemente, uma certa desorganização, é, por exemplo, o acúmulo de tarefas. Isso também podemos interpretar como uma desorganização. Então, pessoas que falam sim para tudo e vão acumulando tarefas, que querem abraçar o mundo, isso vai gerar uma desorganização na sua rotina, porque alguma coisa você não vai conseguir fazer, podendo, por exemplo, ser a organização da sua casa, ou o autocuidado, ter um tempo para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação. Então, às vezes, é preciso que a gente diga: não, isso eu não posso fazer agora. Ou isso não cabe no meu dia, isso não cabe no meu mês, vou ter que colocar essa meta, esse projeto para o ano que vem. Então, aí parte de uma autorreflexão. Eu parar e pensar e analisar a minha vida. Então, percebem? Esse tema da organização, ele é um tema que me leva a um aprendizado de como eu funciono. O que que eu preciso ter para ter uma vida mais fluida? E aí poder me organizar. Às vezes a gente fica muito entusiasmado com determinados métodos, que vai um método milagroso, vai me ajudar a ter uma vida organizada, e tem por aí vendendo muitos métodos contra a procrastinação ou contra a desorganização, mas não existe método mágica.
Isso a gente precisa entender. Eu preciso de pôr uma intenção na minha vida e que vai me exigir um certo esforço. Vai me demandar uma certa energia para que eu consiga organizar a minha rotina para que ela fique fluida. Vai precisar de uma certa energia para que eu pare e reflita sobre mim mesmo, para pensar o que funciona, o que não funciona. E aí os métodos, claro, podem ser muito úteis, porque é um processo de aprendizado. Ele me ensina a organizar, me ensina a fazer uma análise da minha rotina, me ensina como que eu posso organizar o meu sono para ter mais energia e uma vida mais produtiva. Mas primeiro eu preciso parar e olhar o que passa em mim. Como eu aprendo? O que desse método que eu posso aplicar na minha vida e que pode funcionar? E vou testando, mas vou testando com essa reflexão sobre como eu funciono, como eu aprendo e o que disso que eu ponho na minha vida e funciona e o que precisa ser adaptado. Porque não existe mágica no nosso comportamento. Eu não mudo um hábito da noite para o dia, eu preciso ir testando. E ir testando significa parar e também olhar para mim e ver o que passa em mim. Porque senão você vai fazer o colocar na sua prática um método, seja ele qual for, e vai ser uma semana, 2 semanas, mas na terceira você esquece, você volta àquele padrão habitual de fazer tudo correndo, de colocar as coisas uma em cima da outra e no final do dia o seu ambiente está todo desorganizado. Então, quando se aplica um método, eu preciso de parar e olhar para mim também. É um diálogo constante com os processos da vida. É o que passa em mim, o que coloco na vida, quais os resultados disso e o que eu trago para mim de novo. E aí, assim, eu vou ter uma vida menos estressada. Né? Tem alguns estudos que mostram claramente isso, que o ambiente desorganizado ele gera um excesso, um superestímulo no meu sistema nervoso. Isso vai impactar em ineficiência, isso vai impactar em aumento do nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E se eu estou mais estressada, vou ficar mais ansiosa, vou ter um nível de ansiedade muito maior. Então, isso já está comprovado, que quando eu organizo a minha vida em todos os aspectos, me gera uma paz interior, uma tranquilidade interna. E isto é o que vai gerar uma vida mais produtiva, mais eficiente, mais fluida. Então, quando você estiver em um momento da vida desorganizado, ou se deparando com as suas coisas desorganizadas, a primeira coisa que deve se fazer é perguntar: o que está passando comigo? Porque essa é a causa primeira para começar a organizar o aspecto que for da sua vida. Então, a vida, né, e que eu acho que isso que é a beleza da vida, é a gente sempre poder melhorar. A gente sempre poder aprender coisas novas e aprender sobre mim mesmo. E é isso que eu dedico aqui, essas reflexões nesse canal. Como que a gente pode ter uma vida mais consciente de fato, mais autêntica verdadeiramente, através do autoconhecimento. E tudo que passa na vida externa é uma oportunidade para que eu olhe para mim e saiba mais sobre eu mesma. E assim eu posso viver essa vida mais autêntica. Então, espero que você goste e que você siga aqui nos acompanhando para continuar essas reflexões. Deixe aqui seus comentários, suas dúvidas ou suas sugestões de reflexões e de temas para a gente continuar falando.